Quero começar deixando com você um texto da palavra de Deus em Efésios capítulo 2, versículo 1 em diante, diz assim, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele vos deu vida. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou o Putinho J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93, nessa quarta, 2 de novembro. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Minha gente, uma matéria publicada no site do Jornal Extra de hoje de manhãzinha, dá destaque a um sentimento, diz que saudade não faz bem. Segundo a publicação, traz opinião de especialistas em comportamento, a saudade pode não fazer bem à saúde. Quero ouvir sua opinião sobre esse assunto, ouvinte. Hoje muita gente está lembrando, né? Tem saudade. E aí? Como é que a gente lida com a questão da saudade? Todo mundo tem. Alguns momentos, muitas vezes. A Bíblia nos ensina que nós devemos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Como encontrar a esperança no meio da saudade, hein? Tem aqui um estudo muito interessante, eu anunciei ele ontem aqui, de que a igreja pode reduzir até 30% do risco de morte. Uma pesquisa que traz aqui alguns dados curiosos, interessantes, quero compartilhar com você. Se esse assunto te interessa, fica aqui na 93 FM, liga para o seu amigo, para sua amiga, 30% de redução no risco de morte, segundo esse estudo realizado pela Universidade de Harvard, aliás, pela Escola de Saúde Pública de Harvard. E realmente é uma escola que tem muita importância no mundo acadêmico, né? Comprar uma casa é o sonho de muita gente. O que a menina fez? Arrumou vários namorados e cada um deles ela fez um pedido. Me dá um iPhone 7. E aí os bobões lá, todos eles foram dando lá o iPhone 7, ela terminou com todo mundo, com esse dinheiro ela comprou uma casa para os seus pais. É uma história curiosa que você vai acompanhar no nosso Debate 93 de hoje aqui também, minha gente. Como fugir da armadilha de nos tornarmos arrogantes só porque somos bons em alguma coisa, hein? Por outro lado, é errado saber e reconhecer que realmente somos bons em desenvolver alguma coisa? Qual o limite entre arrogância, vaidade, falsa modéstia e o reconhecimento de nossas próprias qualidades? Quanto à vida espiritual, é possível ser usado por Deus e agir com soberba e arrogância por causa disso? Quero a sua opinião, sua participação. É o Debate 93. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Muito bom dia, Bispo Ricardo Gomes, da Comunidade Cristã Terra Fértil em Guadalupe. Bem-vindo aqui ao nosso Debate 93, Bispo, mais uma vez. Como lidar e como fugir dessa armadilha de nos tornarmos arrogantes porque somos bons em alguma coisa, hein? Bom dia. Bom dia, JR, bom dia, meus irmãos debatedores, bom dia, Rio de Janeiro, ouvintes. Então, esse tema, com certeza, ele é muito amplo, né? Eu tenho certeza que vai ser um assunto aqui que a gente vai poder debater bastante, falar bastante. E o grande problema é que às vezes a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes uma pessoa pode achar a pessoa outra arrogante, mas na intimidade ela não ser. Então,
Tem muitos conceitos a respeito disso. Agora, eu achei interessante aqui, foi o questionamento do seguinte, de qual é o limite entre a arrogância e as qualidades da pessoa. Eu tenho dito bastante lá na igreja, de que às vezes entre o santo e o profano, é uma linha muito, muito pequena, é muito tênue a respeito da coisa certa e da coisa errada, e a gente realmente tem que ter muito cuidado nessa situação. Pastor Marcelo Gleiser, da Igreja Viva, muito bom dia, seja bem-vindo. O que pensa o senhor, pastor? Bom dia, Jota, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos os debatedores. Jota, a pergunta que fica é por que a pessoa, falando dentro de um ambiente cristão, por que a pessoa seria arrogante ou vaidosa em relação àquilo que ela faz, ou em relação àquelas qualidades e talentos que ela acha que possui, porque se tudo veio de Deus e obrigatoriamente deve voltar para Deus. A Bíblia diz em Tiago, no primeiro capítulo de Tiago, que todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai das luzes. Então, havia um consenso entre os primeiros reformadores, e aqui lembrando do dia da Reforma Protestante, dia 31 de outubro, havia um consenso entre os primeiros reformadores que todos os dons e talentos que todos os seres humanos possuíam na face da terra, todos, cristãos e não cristãos, todos os dons e talentos eram dados por Deus. Era chamada graça comum. Havia graça especial, graça salvífica e a graça comum que atinge todos os seres humanos. Então todos os dons e talentos eram dados por Deus, e esses dons e talentos deveriam ser usados para a glória de Deus, sendo motivo de juízo quando alguém recebia um dom e talento e ao invés de usar para a glória de Deus, usava para a sua própria glória. Portanto, quando alguém é bom em algo por receber um talento para esse algo. Esse talento vem da onde? Esse talento vem de Deus, e Deus dá um talento para que esse talento volte para a glória dele. Portanto, a pergunta é: você é arrogante por quê? O que eu tenho que não me foi dado? E me foi dado por quê? Me foi dado para que eu volte e use isso para a glória dele. Pastor Pedro Rodrigues, da Igreja Batista Videira, em Terra Firme. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo. O senhor acha, pastor, que é possível que uma pessoa seja humilde, verdadeiramente humilde, mas ela tem uma personalidade que quando fala, quando se posiciona, pode dar a impressão de arrogância, quando na verdade arrogante não é? Bom dia, JR, bom dia, amado ouvinte, bom dia, debatedores abençoados. Eu creio que às vezes a personalidade da pessoa pode dar a entender que sim. Às vezes a pessoa é muito, muito tímida, muito para dentro, e chega e não marca ali o terreno, conversando, batendo papo, e as pessoas pensam, poxa, essa pessoa é arrogante. Às vezes, simplesmente, ela é tímida, ela tem um problema. Então, dá sim, há essa possibilidade sim. Agora, de fato, há pessoas que são tremendamente arrogantes. E a soberba, como diz o sábio, né? Precede a queda, né? Pastora Daniele Queiroz, pastora auxiliar da Igreja Batista Vale de Bênção, é a nossa menina da mesa de hoje. Bom dia, seja bem-vinda. Que pensa a irmã sobre esse assunto? Muito bom dia, J.R. Vargas. Bom dia a todos os ouvintes que estão ligados aqui na Melhor, na 93 FM, aos debatedores. Eu quero já, nesse primeiro momento, responder aqui esse como. Me entregou o como. Como, né? Não ser arrogante. Eu penso que o ponto de partida para essa nossa reflexão é pensar no Senhor Jesus. Se você adere a Cristo como modelo a ser seguido, você vai conseguir superar essa tentação, essa armadilha da arrogância. E seria muito ingênuo a gente pensar que essa tentação não vai nos rodear todos os dias. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprender denota um processo. Então, quando a gente pensa em aprendizado, significa que você vai assimilando isso a cada novo nível, a cada nova circunstância que você vai enfrentar. Então, eu quero partir desse ponto, de imitarmos ao Senhor Jesus e aprendermos com Ele. Nessa linha, uma ouvinte nossa conta aqui, JR, eu conheço gente, ouvinte, que estuda muito, lê muito, tem muito estudo teológico. Uma pessoa está sempre sobre os livros, mas se acha melhor que os outros. Deixou de ser espiritual, inclusive não trabalha, pois diz que Deus sustenta ele para estudar. Entendeu? Diz aqui a nossa ouvinte.
Jota, eu particularmente eu quero até falar sobre isso porque eu venho de uma tradição teológica que dá muita ênfase ao estudo. E há uma coisa que a gente sempre enfatiza, é o seguinte: o estudo ele pode te aproximar de Deus como ele pode te afastar de Deus. Da mesma forma como a falsa espiritualidade, ela pode te aproximar, ou a suposta espiritualidade pode te aproximar ou te afastar de Deus. Então essa questão de estudo, na minha opinião, eu trato da seguinte forma: o estudo é indispensável à vida cristã. A qualificação mental, a qualificação racional é indispensável à vida cristã. Mas deve ser um estudo orientado para que você viva mais com Deus e edifique a sua igreja. Não apenas para que você se edifique ou para que você se vanglorie. O estudo ele deve ser sempre orientado para a edificação da igreja e para a sua aproximação da vida com Deus. Bom, a arrogância, então, parece, pelo que eu estou entendendo, é um traço da personalidade de um indivíduo, uma característica. Nem todo mundo que estuda é arrogante e nem todo mundo que não estuda não é arrogante. Você pode ter uma pessoa tímida que chega em algum espaço e alguns dizem que ela é arrogante, e ela está olhando aqueles que estão dizendo que ela é arrogante e pensando, eles são arrogantes. Ou seja, não existe uma característica que vai dizer assim, aquela pessoa é arrogante por causa disso. Algumas pessoas podem ser arrogantes por causa de nada, absolutamente nada. Elas não têm, como a gente poderia dizer assim, não há um motivo. Estudo muito, por isso sou. Tenho muito dinheiro, por isso sou muito forte, por isso sou. Enfim, não existe uma razão específica. A arrogância não está ligada a alguma coisa que a pessoa tenha, ou seja, mas é parte da característica dela, é isso? Mas às vezes as pessoas desenvolvem, não sei se esse é o termo, essa arrogância, quando ela começa a ter poder, quando ela começa a ter estudo demais, quando ela começa a ter alguma coisa, parece que isso às vezes desperta Pode algo ser. que talvez já esteja dentro da pessoa também. Tem gente que acha que quando a pessoa recebe muito elogio, ela pode ficar arrogante, por isso que alguns dizem, nem vou elogiar muito não. Eu quero ousar aqui definir a arrogância como a ilusão da ignorância, porque quando uma pessoa realmente alcança a sabedoria que está intrinsecamente ligada ao temor do Senhor, que está escrito lá em Provérbios, que é o princípio da sabedoria, ela vai ter a conscientização do seguinte, eu sei do ponto de partida que eu vim, e sei que para chegar num ponto de chegada disso, enfim, eu vou precisar caminhar muito, eu tenho muito mais a conhecer. Quando você realmente está conhecendo, quando você realmente está mergulhando numa área do saber, você sabe que o conhecimento ele não tem limites. Então seria muito presunçoso a pessoa pensar assim, já cheguei. Então, eu quero ousar definir a arrogância como a ilusão da ignorância. Na verdade, a pessoa está se achando, mas ela é ignorante naquela situação. Ela cria uma ilusão e se acha. E JR, eu acho que à medida que nos aproximamos de Deus, à medida que nos envolvemos com Deus, ainda que na nossa personalidade haja este ponto, isso vai sendo trabalhado, o Espírito Santo vai trabalhando em nós. Paulo é uma prova disso, né? Paulo era aquele homem super sábio, super inteligente, que focava naquilo que ele tinha, e com isso ele mandava matar, fazia e acontecia. Depois que ele se converte... de Saulo, né? De Saulo, sim, no caso antes de Paulo, isso. Depois que ele se converte, se vira Paulo, Paulo, aí ele vai dizer, olha, tudo aquilo agora se tornou em esterco. E é interessante, pastor, que ele aponta ali, quando ele diz que ele é o maior dos pecadores e o menor em Cristo, isso dito hoje por algum colega de ministério, os outros vão falar assim, rapaz. É verdade. Ou então tá querendo. Essa é boa. Conta uma novidade pra nós aí, né? Ou então se orgulha de ser humilde, né? Eu me orgulho da humildade. Assim, por isso que aconteceu aquilo com você. Aí você entende que a perspectiva de Paulo é porque alguns dizem, né? Quanto mais perto de Cristo você estiver, mais você saberá quem você é. É verdade. E aí você perceberá o quão pecador o indivíduo é, ele mesmo está falando dele, e o quanto ele é pequeno em relação aos outros. A comparação não é com os outros. Não. A comparação é fruto da luz do Espírito Santo que chega na vida dele. Até mesmo concluindo esse ponto, João Batista, né? Quando ele chega e os seus discípulos dizem, ele lá está batizando. Jesus chegou, tomou a frente e agora passou geral, está na frente. O que você vai fazer? Importa que ele cresça, que eu diminua.
A minha missão é revelar ele. Ele tem que ser revelado. É ele e não eu. Eu quero diminuir. O apóstolo Paulo muitas vezes, foi confundido como uma pessoa arrogante, soberba, porque ele tinha muita consciência de quem ele era. E na realidade... O que é bom. O que é muito bom e é um traço de humildade. Quando você está desenvolvendo um comportamento, um sentimento humilde, você tem consciência de quem você é e você também tem consciência do lugar do outro, respeita o outro e principalmente a consciência de quem é Deus, de que tudo emana dele e volta para ele. Então o fato de você saber quem você é, as suas potencialidades, não é arrogância desde que você saiba usar isso, é autoestima, é traço de humildade. Ouvinte dizendo, JR, quando eu fiz faculdade, aí tinha uma colega que tinha muita dificuldade nas matérias, vivia fazendo perguntas nas aulas, aí 2 outras meninas da sala diziam, essa aí não vai conseguir se formar. Resultado, JR, no dia da formatura, a que tinha dificuldade estava lá, e as outras 2 que implicavam com ela, não. Pensei muito sobre a arrogância no dia da minha formatura. Conquistou meu coração. 93 FM. São 11h20 no Rio de Janeiro, essa é a 93 FM, no Debate 93, o pastor Marcelo Gleiser, pastora Daniele Queiroz, pastor Pedro Rodrigues e o bispo Ricardo Gomes. Uma matéria publicada no site do Jornal Extra de hoje de manhãzinha dá destaque ao sentimento saudade. Segundo a publicação, que traz opinião de especialistas em comportamento, a saudade pode não fazer bem à saúde. A saudade ativa memórias que trazem à tona pessoas ausentes ou distantes e situações do passado. Quando essas lembranças resgatam na mente momentos de felicidade e provocam gratidão pelo que se viveu, a sensação faz bem à saúde. No entanto, ela se torna maléfica e deve ser combatida quando evoca lamentações e mantém o pensamento preso ao que já passou. É o que garantem os especialistas. A Bíblia fala em Lamentações 3 que devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Como encontrar esperança no meio da saudade? Como você lida com a saudade? Perguntamos aos nossos ouvintes, inicialmente ouvindo os nossos queridos debatedores no debate de hoje. Bom, Jota, nem toda lamentação é ruim. A Bíblia diz que existe espaço para chorar e existe espaço para rir. Já diz o autor de Eclesiastes, é tempo de chorar e é tempo de rir. Então, se você vive um momento de luto, obrigatoriamente se deve chorar. Todo luto não vivido, mais cedo ou mais tarde, ele vai cobrar o seu preço. Portanto, na hora de chorar, você deve chorar. E após o choro, somente já diz, a alegria vem com o amanhecer. Então, eu creio que existe tempo para tudo. O que não pode haver, Jota, é esse apego demasiado ao passado e você se prender as memórias ou pessoas que já foram e não viver a sua vida em diante. Principalmente nós que somos cristãos, que sabemos para onde foram aqueles que morreram em Cristo. Então o nosso olhar não se volta apenas para aqueles que já se foram. Nosso olhar se volta para onde nós iremos em nosso encontro celestial com eles. Portanto, lamentar é saudável, lamentar é saudável. Sentir saudade é comum, sentir saudade é comum, natural. Você ter aquela dor no seu coração de vez em quando é normal porque somos seres humanos. Agora, você se apegar ao passado e não viver o futuro, isso aí já é doentio e precisa ser tratado. Eu gosto muito de fazer menção daquele texto que diz assim, Jesus chorou. Né? Quando a gente pensa que Jesus não anulou a sua humanidade pelo fato de ser 100% divino também, isso nos ensina muito e complementa o que o pastor acabou de dizer. Nós temos que viver a nossa humanidade desde que isso não nos adoeça. E pensamento, a Bíblia diz que a gente tem que substituir. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é honesto, trazer à memória o que dá esperança, pensar em coisas saudáveis. Então, se você, querido ouvinte, está percebendo que a sua saudade está ultrapassando os limites da normalidade, comece a substituir os seus pensamentos. É assim que você vai vencer. Uma ouvinte nossa conta, queridos, sobre um filho que foi morar com Deus há 14 anos. E ela diz, sempre vou lembrar. Se a saudade faz mal, eu estou muito doente, quanto a nossa ouvinte. Vamos
ajustar as coisas, né? Não tem como esquecer. Acho que a ideia, inclusive dos especialistas aqui, não é isso. É que em algumas ocasiões lembrar faz mal. A lembrança é ruim. A saudade chega um ponto em que ela se torna positiva. Ela é uma saudade agradável, lembra de coisas boas, sente vontade de estar junto, mas não com aquela dor da ausência, né? Porque se for com a dor da ausência, é difícil comungar as duas coisas. Principalmente de um filho, né? De um filho, inesquecível, não há como esquecer. Eu me lembro, Jota, de 2 casos. Um cantor de música secular, ele estava num programa, num talk show, e aí ele contou de que perdeu um filho, o filho dele tinha 5 anos, ele disse, olha, não tem band-aid para isso. E eu certa vez conversando com uma pessoa que também perdeu o filho, uma cristã, ela falou, olha, saudade é para sempre. Se parente distante você já sente saudade, filho, então a saudade é para sempre. Você pode voltar a viver? Pode voltar a viver. E eu convivo com pessoas assim na minha igreja, que voltaram a viver, voltaram a caminhar. Mas sempre, pelo menos com filhos, aquela saudade vai viver para sempre. E quando eu converso com eles, eu falo com eles, olha, tá no céu, tá na glória, um dia a gente vai se encontrar com eles novamente. Eles viram para mim e falam, eu não vejo a hora disso acontecer. A saudade, né, faz parte da vida e nem sempre faz mal, né? Às vezes, lembrar de momentos bons vai fazer bem. Começa a ficar complicado é quando a pessoa para a vida por conta de algo que aconteceu. É o caso de uma moça que chegou para o pastor e começou a falar sobre o seu marido. Não, meu marido fez isso e tal, não sei o quê. E começou a falar um monte. E aí o pastor disse, olha, eu preciso que o seu marido venha aqui porque a gente precisa conversar, nós 3. E ela disse, meu marido já faleceu tem 15 anos. Então ela parou o tempo. É uma saudade que matava ela estava morrendo a cada dia. Olha, pastor Pedro, nós discutimos aqui há alguns anos, uma ouvinte contou que ela ia ao cemitério todos os dias. Meu Deus. Todos os dias ela ia ao cemitério. Imagina. Para conversar, para falar, para estar lá com o esposo dela. E isso é o que ela disse, né? E aí nós discutimos aqui. Ela ligou, passou aqui, nós discutimos esse assunto e eu me lembro da gente ter dito para ela o seguinte, veja bem, tem outras pessoas que precisam ouvir você e não estão ouvindo porque você está falando com quem não pode ouvir. E a conclusão do papo foi exatamente essa e ela tomou uma decisão, entendeu? Ela percebeu que na verdade ela estava falando com quem não podia ouvi-la e que muitos outros que queriam ouvi-la não estavam ouvindo porque ela não estava dando tempo para essas pessoas. Houve uma mudança, não é anular a saudade, esquecer, mas é entender que inclusive hoje, quando muita gente vai ao cemitério e tudo, tem que se respeitar essa decisão individual, mas que não pode ser traduzido como uma visita. Sim. Não, eu fui visitar. Como se estivesse num hospital. Isso é que tem que ter um cuidado muito grande, né? Sim, equilíbrio. Assim, o que dá a entender é que essa mulher, ela vivia a cova. Todos os dias ela estava na cova. E o que é fantástico, você falou uma coisa muito interessante, diz, todos nós temos saudade, né? Então saudade é uma coisa que faz parte da vida. O problema é quando a gente se entrega a esse sentimento, né? Ou qualquer outro tipo de sentimento que tende a te entristecer, te deprimir, te derrubar. Eu aprendi uma coisa muito maravilhosa, muito legal que eu trago comigo. Quem fica preso ao passado não entra no futuro. É verdade. E tem casos, por exemplo, de pessoas que tiveram filhos, ou esposo ou esposa com mortes marcantes, né? E transforma aquilo numa bandeira. Não, vou lutar por todas as pessoas que passaram por esse tipo de morte, por esse tipo de perda. E aquilo muitas vezes vira uma ONG, vira uma instituição, quer dizer, transforma aquela coisa ruim numa coisa positiva. Tá pensando não apenas, mas no bem do próximo. Além de tudo, mantém viva a memória da pessoa. Você vê que a igreja é um lugar que a gente honra as pessoas, né? Nós honramos as pessoas, não é dar culto às pessoas. Mas quantas pessoas viveram antes de nós? Lembramos, o reverendo Marcelo mencionou agora há pouco, a reforma. Quando se fala sobre a reforma, você lembra de vários nomes. Você está honrando a memória de alguém. É diferente de cultuar alguém que não está mais aqui. Perfeitamente? São 11h28, minha gente.
coração. 93 FM. Há uma pesquisa afirmando o seguinte: ir à igreja pode reduzir até 30% do risco de morte. Um estudo realizado pela Escola de Saúde Pública de Harvard aponta que participar de cultos religiosos fortalece a saúde física e mental. Frequentar uma igreja pode melhorar a saúde física e mental das pessoas, segundo Tyler Vander Willi, professor de epidemiologia da Universidade de Harvard. É como se fosse uma espécie de droga milagrosa, isso aqui entre aspas, né, gente? Que reduz a mortalidade. A mídia, a academia e o público mais amplo poderiam usar este novo entendimento para incluir maior valor social na religião. Para os indivíduos, essa pesquisa fornece um convite sutil para reconsiderar o que a religião pode fazer por eles, disse o professor. Não beber, não fumar, por exemplo, trazem benefícios significativos à saúde. Além disso, o estudo aponta que a mensagem de fé e esperança produz otimismo e diminui a taxa de depressão e suicídio. Os dados ainda apontam que o fato de ter um propósito maior na vida e desenvolver mais autocontrole também pode beneficiar a saúde. Qual a sua opinião sobre esse assunto, sobre esse estudo? Pergunta a você, ouvinte amado, e aqui aos nossos queridos debatedores. Bom, Jota, existem algumas vertentes sobre essa questão. A primeira vertente é a vertente social da igreja. Quando o sujeito ele entra para a igreja, ele obviamente vai parar de fumar, vai parar de beber, ele vai entrar no círculo social de amizade e, consequentemente, sua perspectiva de vida vai aumentar. Só de parar de beber e de fumar, sua perspectiva de vida vai aumentar muito. Então, só por esse fato, a vida dele já melhora. Segundo lugar, existem estudos que comprovam que a prática da oração, ela faz bem ao ser humano porque ela atinge regiões do cérebro que causam sensações maravilhosas ao ser humano. Portanto, quanto mais o ser humano ora, mais fisicamente, psicologicamente, melhor ele se sente. Terceiro lugar, existe um estudo chamado Elevação e Redenção que diz o seguinte: se você se converte, você mora numa comunidade carente, você se converte, a possibilidade dos seus filhos terem uma vida melhor é infinitamente maior do que antes, porque quando você se converte, você vai querer levar seus filhos para a igreja, vai ensinar eles a ler e a escrever para eles poderem ler a Bíblia. Consequentemente, eles aprendendo a ler e escrever, eles vão ter maiores possibilidades na vida do que teriam se não estivessem na igreja. Portanto, existe todo um conjunto de fatores que favorecem essa questão. E dentro dessa perspectiva eu quero destacar também a saúde que a gente tem nas relações sociais de um ser humano para o outro, relacionamento mesmo. A Bíblia diz que nós somos aperfeiçoados no amor, nessa troca, na mutualidade da convivência. E muitas vezes, quando a gente se decepciona, quando a gente é traído, nós temos a tendência de nos isolarmos. Só que quando você está na igreja, quando você está na vida da igreja, você não vai conseguir se isolar por muito tempo, e isso é muito saudável, porque é exatamente lidando com esses contratempos, com essas situações, que você vai fortalecendo suas emoções, estabelecendo novos vínculos, desenvolvendo a possibilidade de acreditar de novo no ser humano. Isso. Eu acho que o que nós falamos aqui, até em relação à saudade, denota de fato o que pode acontecer na pessoa que está na igreja. São sempre palavras nessa direção. Você não pode parar, você não pode ficar parado no tempo, você não pode deixar que isto derrube você tem que reagir, você tem que lutar. Então, o indivíduo, a pessoa que vai à igreja, ela está sempre recebendo sempre nessa injeção de ânimo, uma palavra, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela é só palavra de encorajamento, né? Quando Moisés morre, aí está o povo lá, todo mundo desolado, parado, sem saber o que fazer. Aí Deus diz: olha, Moisés, meu servo, é morto. Ele foi o cara. Meu irmão, Josué, se levanta, leva o povo. Continue. Então, isso que todos os dias, todos os domingos, ou todos os dias em que o indivíduo está na igreja, no culto, na missa, ela recebe. Tudo isso, principalmente nós como pastores e até quem já está na igreja, isso aí a gente sabe muito bem, porque isso faz parte da nossa vida. Eu quero agradecer a Deus aqui por a gente ver um noticiário desse através de uma instituição secular, né? Eu acho que isso deveria ser
mais divulgado, até porque a gente tem vivido um tempo hoje onde de alguma forma a igreja tem sido taxada como discrimina, como faz isso, como aquilo, como não respeita, onde a igreja tem sido tão discriminada também, e a gente vê que a igreja faz um bem tão grande para a sociedade, para as pessoas, né? Nessa linha, pastor ouvinte, dizendo, olha, é só quem vive neste momento, neste ambiente, praticando a fé, sentimentos diversos que realmente só levam bem ao físico, à mente. Tomara que leve muito a sério essa pesquisa, porque para nós isso não é novidade. Graças a Deus, compartilha aqui um dos nossos ouvintes. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, a gente conhece o texto, diz assim: um ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Talvez essa seja a parte do versículo que a gente mais conheça, e a parte que segue agora a gente talvez ache que esteja em outro canto, e não exatamente nessa frase. Então, vou ler a frase inteira. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém. Essa perspectiva de uma vida abundante, né? Que nós estamos falando de uma vida terrena. E com um link com a vida eterna. Então, nós temos esses dois pontos aqui, quer dizer, nós vivemos uma vida aqui, essa vida, ela não quer dizer que ela seja fácil, ninguém disse que seria fácil. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas veja, até quando se fala de aflições, fala sobre choro, Jesus disse: bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Aonde que há consolo para o que chora, se não na presença de Deus? Veja que é na presença de Deus, a igreja pode ser esse ambiente onde a vida comunitária pode produzir esse tipo de benefício, de carinho, de afeto, de amor. A igreja é um lugar onde as pessoas até que nem gostam muito de receber abraço, são abraçadas, entendeu? O camarada diz: detesto receber abraço, mas na igreja não tem jeito. Não tem jeito. Não, porque às vezes não Fala tem. Pro irmão que tá do seu lado. Não é isso? Essa daí é clássica. Abraça 5 pessoas aí. Eu já ouvi várias pessoas dizer que odeiam um abraço, entendeu? Que negócio de abraço e tal. E a pessoa vai lá e recebe o abraço e ainda acha bom. Entendeu? Recebe o abraço e vai lá e dá o abraço. Então, a gente vê que esse movimento é muito especial, né? A gente que conhece bem a igreja, quando você tem encontros de igreja, intercâmbios, né? Pessoas que nunca se viram na vida. Às vezes tem um congresso que você não conhece, aquela pessoa, você tem certeza que você não sabe quem é ela também não sabe quem é você, mas há alguma coisa que a gente sabe que é espiritual, por isso que a comunhão é um milagre. É um milagre. Comunhão é um milagre, minha gente. É verdade. Não é? Muito legal isso. Essa experiência de ter esse relacionamento é sempre uma coisa especial. Fica aí, então a pesquisa para a avaliação dos nossos ouvintes, e até para que você amplie, multiplique, amplifique essa informação para que outras pessoas também tenham essa oportunidade, esse privilégio especial de conhecer aquilo que se passa dentro da igreja, essa comunidade tão especial. 11h37, aqui no estúdio também a nossa repórter especial Elisângela Salaroli, bom dia. Bom dia, J.R. Vargas, debatedores e quem tá ligado na Melhor, na 93 FM. Olha, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, informou nesta terça-feira para você que vai tirar o feriado para estudar para o Enem, que 191.494 alunos dos mais de 8 milhões de inscritos para o Enem deste ano não vão poder fazer avaliação no próximo fim de semana, isso em razão de 304 ocupações em colégios em todo o Brasil. As provas foram adiadas e vão ser realizadas nos dias 3 e 4 de dezembro. Você que está aqui no Rio e está marcado a sua prova para o Colégio Pedro II de Duque de Caxias, o IFRJ também de Duque de Caxias, a UF de Rio das Ostras, o Colégio Pedro II das unidades do Centro, Engenho Novo 2, Humaitá 2, Realengo 2, São Cristóvão 2 e 3, além do Colégio Pedro II da Tijuca 2. Esses locais estão ocupados e não vão ser realizadas as provas do Enem no próximo fim de semana. Com isso, fica adiado para os dias 3 e 4 de dezembro. Quer saber mais? Acesse enem.inep.br.
J.R. Obrigado, Vargas. Elisângela. São 191, mais de 191 mil alunos. Alguns chamam de ocupação, outros chamam de invasão. Como vocês chamam? Eu chamo de... Marcelo Gleiser. Desculpa o termo, de bagunça. Bagunça? Eu chamo de bagunça. Eu não vejo outro termo. Quer protestar contra causas, quer protestar contra o governo. Existem diversas formas de protestar sem imobilizar a maioria pacífica. Então isso, na verdade, faz parte de um grupo minoritário. E prejudicar também. Exatamente. Faz parte de um grupo minoritário que não visa a construção do bem comum, visa a construção da sua própria ideologia e que quer, com isso, causar certo reboliço. Agora, me admira que o governo ainda não tenha tomado as devidas providências para, literalmente, afastar essas pessoas desses colégios ocupados. Há um tempo atrás, eu estava em casa e aí a gente percebeu um programa num determinado canal de televisão onde tinha uma situação dessa lá de jovens ocupando uma escola. Eu cheguei para minha esposa na hora, no dia, eu disse para ela, isso aí vai virar uma moda. Você vai ver que isso vai estimular muitas pessoas, muitos jovens a fazerem isso. Né? E a mídia tem esse poder, tem essa coisa, mas... É porque me parece, pastor Bispo, essas invasões, essas ações, assim, elas são bem antigas, já acontece há bastante tempo, mas o senhor observou que isso aconteceria uma onda. Quer dizer, a onda não havia acontecido ainda. A sua observação foi excelente, porque de fato, em várias ocasiões, os alunos ocuparam reitoria para discutir isso, pra, enfim, resistir àquilo outro. Agora ocuparam uma escola e ocuparam um bem público. Se é uma escola particular, os donos daquela escola podem ir lá e determinar que aquela escola seja desocupada. Agora, se é uma escola pública, ela é minha. Ela é sua, ela é nossa, ela não é de quem está lá. Ela é nossa. Existe um grupo maior que isso aí. Claro que a gente entende que o diálogo é a melhor porta. Então, enfim, em algum instante, esses meninos não podem continuar lá. Eles têm que ir para casa, têm que estudar, têm que trabalhar, têm que se envolver em outras coisas. Com muito respeito àqueles que pensam dessa forma, mas permanecer nessa ocupação por quanto tempo? É isso aí. E quanto tempo eles já estão lá, entendeu? E nada se resolve? Eu acho que dialogar, a solução está na conversa, né? Eu acho que há uma motivação também por trás disso. Acho que há toda uma motivação. Mas já passou, né? A motivação na política em termos eleitorais já foi, né? Eu acho que daqui a pouquinho vão desocupar. Eu acredito que vão desocupar rapidinho. Você imagina, você está estudando pro Enem, você está desesperado, entendeu? É como os meninos ficam hoje, preocupadíssimos com isso. E não vai ser agora, vai ser em dezembro. Você imaginou se a pessoa fez o planejamento da vida dela, tem que ser submetida a uma intervenção cirúrgica, eletiva, aí elegeu o dia 3 de dezembro para a operação. Aí agora, entendeu? A pessoa diz, agora, o que eu faço? Jota, isso no final das contas. Só um exemplo, né? Isso no final das contas só aumenta o abismo entre as classes. Porque quem está em escola particular está estudando. Agora, quem está nessas escolas públicas está parado em casa. E aí daqui a um ano vão reclamar, porque quem estuda em escola particular tem mais privilégio que quem estuda em escola pública. Mas por quê? Porque pararam os estudos da escola pública, mas quem está em particular está lá metendo a cara. Uma informação a mais aqui, a Elisângela fez menção ao Instituto Anísio Teixeira e ele foi um grande educador, pelo que se conta, jurista, um intelectual. Ele tinha um mote que era muito importante, né? Ele gostava de desenvolver o intelecto, a capacidade de julgamento e não a memorização. Quem é que não já teve que decorar a tabela periódica? Tabela periódica. Aí você diz, não, você tem que decorar. Você já teve? Já teve? Mas tem muito tempo isso? Chega aqui, mesmo. Ajuda lá, Marcelo. Vamos lá. Ajuda aqui. Não lá, aí, aqui no microfone aí. Levanta aí pra ela. Tudo bem? Seu nome como é que é? Ana Vitória. Ana Vitória, tem quantos anos, Ana Vitória? Tem 15. 15 anos. Solteira? Sim. Demorou, hein? Marcelo, não deu, não foi? Ela deu uma pausa assim. Olha o pai dela ali, ó. O mel de compromisso. Ai dela se desse outra resposta. Ana, e aí? Você já teve que estudar a tabela periódica? Sim. Esse ano foi meu primeiro ano estudando química. Então foi meio difícil, né? Porque ninguém estava acostumado ainda, mas graças a Deus eu já passei em química já sem nem terminar o ano. É mesmo? Tirando onda aí. Mas Ana Vitória. Não. Eu nem falei a palavra. Tirando onda é outra coisa. Ana Vitória, me diz uma coisa aqui. Então, mas quando você estudou a tabela, você decorou?
Não decorou, exatamente. não? Eu decorei a maioria. A maioria. Entendeu? Os mais importantes, eu diria, que são os que mais aparecem. Dá um exemplo aí pra nós. Cl, cloro, Aham. AIK, potássio, Aham. entendeu? Flúor. Se não me engano, é Sódio. FL, Sódio. NA. Náutrium. O sódio é o náutrium. Não, é o NA. Eu decorei. NA, náutrium. Eu decorei a tabela periódica inteira. Eu só não podia balançar a cabeça. Entendeu? Uau. É como você vai imóvel assim, entendeu? Assim, agora, 5 minutos após a prova, você perguntava assim: o que é sódio? 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 Porque a decoreba não adianta absolutamente nada. Se você não desenvolveu a capacidade de reflexão, não tem jeito, né? Mas enfim, algumas marcas aí você fez muito bem, tá de parabéns. Escolheu ali os mais importantes que são utilizados na vida, no futuro, em algum momento você vai ter que utilizar isso. Num programa de rádio, por exemplo. Hein, Ana Vitória, mas me diz uma coisa, você tá em que ano? 9º ano. 9º ano? Então ano que vem é o quê? Primeiro ano, pelo amor de Deus, hein? Com 15 anos. Ano que vem você vai fazer 16. Você faz 16 esse ano ainda? Não, faço 16 ano que vem. Ano que vem. Que dia que é seu aniversário? 2 de março. 2 de março. Tem que ganhar alguma coisa, né? Um presentinho antecipado, né? De repente aí, Marcela tá aqui, tem a chave do armário. De repente rola um presentinho antecipado, até porque tá dando informação importante aqui. Não, Ana Vitória? Olha, você quer mandar um abraço pra alguém? Não, tá de boa. Não, pra aquela pessoa. Você quer mandar um abraço pro namorado? Não, pra aquela. Não, pro namorado ela não quer mandar um abraço, você viu? Tá certo. Porque não tem namorado. Ah, tá. Não. Isso aqui é. Você viu? Revela Marcelo, agora gosta da pilha, hein, Marcelo? Ana Vitória, obrigado, tá? Deus te abençoe muito. Muito bom recebê-la aqui também no nosso debate 93 de hoje, minha gente. Conquistou meu coração. 93 FM. Olha aí, minha gente, faltam 15 minutos para o meio-dia. Essa é a 93 FM. Olha aqui, comprar uma casa é o sonho de muita gente. Para conseguir isso, uma chinesinha. Qual o nome dela, hein, Marcela? Dá o nome dela aí para os nossos ouvintes. A chinesinha elaborou um plano. Ela pediu e ganhou um iPhone 7 de cada um dos 20 namorados e depois vendeu todos eles os celulares, né? Não foram os 20 namorados, não. Marcela, agora eu só não entendi nessa matéria. Eu vou ler a matéria inteira, mas eu não entendi. Ela tinha 20 namorados ao mesmo tempo? É claro. Por isso que ela conseguiu. Achei que ela tinha feito um plano assim, mais a médio e longo prazo. Então foi a curtíssimo prazo. Então a chinesinha, eu quero o nome dela aí, a chinesinha, vai que ela, né? O pessoal tem que estar antenado aí. Depois ela vendeu. China, né? A gente tem ouvinte na China, acompanhando a gente. Aliás, tem alguém ouvindo a gente aí na China, manda pra gente o WhatsApp aqui, o 96803-8319, 96803-8319. Ela pediu, ganhou um iPhone 7 de cada um dos 20 namorados e depois vendeu todos eles. Com o dinheiro da venda dos telefones, ela comprou a casa. A chinesa, que não teve a identidade revelada, mas nós vamos revelar agora, né? De acordo com a BBC, ela seria de uma família humilde do sul da China. Você falar o nome. Deram um nome fictício. Xiaoli. Não tem Shaolin aqui? Não. Tem um Shaolin aqui. Shaolin era humorista, não era humorista? Era. Shaolin? Mas era um nome de filme também, chinês? Eu tenho um lutador, Shaolin. Shaolin? Lutador. Vamos procurar aí, eu quero saber quem foi Shaolin agora. 57 mil, olha, 57 mil reais de celular. Que isso, hein, minha filha? Bom, você conhece gente que não mede esforços para conseguir o que deseja? Há uma máxima popular que afirma que os fins justificam os meios. O cristão deve compartilhar desta visão? Sim ou não, por quê? Não. Não, porque está escrito que feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. O cristão precisa preservar os princípios e valores da palavra de Deus e ser honesto. Com suor do rosto, né? É comer, adquirir. Não são esses meios aí. Eu fiquei impressionado com duas coisas.
com o valor da casa, porque o iPhone 7, né, sim, é caro, mas 20 iPhone 7 dá 60 mil reais aí, pelos 57 cálculos. mil aí. Entendeu? Então, pelo valor da casa, e com os 20 namorados ao mesmo tempo, na mesma consegue, cidade, né? Mas o valor da... é complicado. Mas agora, a casa é na China. Lá na China... Agora, voltando aqui à questão bíblica, Jota, alguns vão dizer, talvez algumas pessoas vão dizer, olha, mas o apóstolo Paulo não vira e diz, olha, eu me tornei tudo para ganhar todos para com todos, ou seja, escravo para com os escravos, judeu para com judeus, fiz de tudo para ganhar almas para Cristo. Alguns vão dizer, então vale tudo para ganhar. Inclusive havia uma máxima algum tempo atrás, ficou famosa, olha, eu pesco com a isca, com a melhor isca para aquele tipo de gente. Então, para atingir um determinado grupo de pessoas, eu uso a isca certa para aquelas pessoas, independente se aquela isca é ética ou não ética. Então, em virtude disso, alguns irmãos e algumas igrejas, elas acabam muitas vezes passando dos limites com o discurso evangelístico para conquistar pessoas. Algumas pessoas vão dizer que são igrejas chamadas igrejas são amigáveis aos não crentes, ou seja, para atingir os não crentes eu vou usar uma estrutura, vou usar determinados tipos de música, vou usar determinados tipos de vídeo, vou até usar músicas não cristãs na hora do louvor para tornar a igreja amigável aos não cristãos. Então, qual é o limite? Existe limite para atingir vidas não crentes? Qual é esse limite? Eu creio que existe um limite, sim. Eu creio que existem parâmetros, sim. Eu creio que você não pode dar tudo para atingir todos. Eu, pessoalmente, acredito nisso. Acredito que você não pode, num culto, usar uma liturgia não cristã para atingir os não cristãos. Existe a contextualização da liturgia e existe a liturgia não cristã, que é usar músicas seculares, para atingir pessoas não cristãs e tornar essa igreja amigável para essas pessoas. Portanto, existe limite? Para mim, existe limite, sim. Para algumas igrejas, para alguns irmãos, eles vão dizer que vale tudo para salvar a todos. Agradecendo aqui o carinho dos nossos ouvintes. JR, sou brasileira e moro na China. Opa! Olha aí, vocês estão de brincadeira não, hein? Vocês quatro, hein? Estão falando para os chineses também, brasileiros acompanhando a gente. A Thalita, ô Thalita, como é que está? Você está bem, Thalita? Como é que estão as coisas aí? Conte aqui para os nossos ouvintes. Está dizendo que o caso repercutiu muito lá e ainda está em evidência. Então, qual é a opinião, Thalita, aí do que você tem observado dos chineses em relação à atitude desta jovem aí? Quero ouvir a sua opinião, viu? Vamos escrever para ela aqui, que tem um delay aí, que tem o atraso aí. Shaolin, vamos lá para as informações também sobre esse assunto. Era de fato aquele humorista falecido recentemente, agora no dia 14 de janeiro, Shaolin com SH. E tem também o Shaolin com X, que é um hospital veterinário. E vamos saber, Marcelo, o que significa Shaolin chinês? Shaolin hoje é um tá templo afiado, na China, é um templo na China conhecido por ser um local de dedicação, um local de origem do Kung Fu. Então o Shaolin, na verdade, é um templo na China, que é o local de origem do Kung Fu. Então? E aí tem um estilo de Kung Fu chamado... Não, mas é que tá. Existe um estilo de Kung Fu chamado estilo de Kung Fu Shaolin. E nesse estilo de Kung Fu Shaolin, você tem imitação de vários animais. Então tem o estilo da garça, estilo do leopardo. Aqui é da garça? Exatamente. Quem viu aquele desenho animado Kung Fu Panda vai ver a representação de cada animalzinho é um estilo diferente. Olha o estilo da serpente. E o Shaolin também foi o lutador. Não, e aí você teve uma série na década de 80, 70, baseado na ideia do Mosteiro Shaolin, de um lutador que veio para os Estados Unidos, e aí era o lutador Shaolin. Qual era a década? Década de 70, 80, eu não lembro porque eu tava bebezinho ainda, mas... Você ouviu falar? Como eu gostava de artes marciais, ainda gosto, eu me interessei por isso. Tô vendo que o senhor gosta, não só gosta, como sabe. E não só gosta e sabe, como sabe explicar. Eu agora aprendi muito. Valeu. Que bom. Né? Agora, quando a menina não mede esforços, ela tem um objetivo, ela tem um alvo. Isso é legal. Pastora trouxe rapidamente uma impressão, né? De alguma forma, isso se traduz numa prostituição. Pergunta a você mesma. O fato delas, ela tem um objetivo, ela quer o iPhone. Okay. Então ela pede o iPhone. O que ela fez para conseguir o iPhone de 20 camaradas e tal? Lógico, obviamente, talvez os recursos sejam diferentes, mas veja que é uma comunidade, ela é de uma região pobre, a casa não deve ter sido enfim, a gente tem esse quadro que aí está. Mas quando uma pessoa entra num relacionamento para pedir alguma coisa em troca, e aí, pastora? Com certeza isso traz um caráter de prostituição,
porque ela se relacionou com as pessoas tendo a motivação, se entregou em troca de um bem material. É lamentável e, com certeza, a pobreza não vai justificar isso, porque é uma questão de caráter, é uma questão de valores, que nem seriam somente de fé. Poderiam simplesmente ser de fé. Creio na Bíblia, creio em Jesus Cristo, mas acima não, mas paralelo a isso, tem os princípios do caráter do ser humano. Ou seja, uma pessoa que não preservou a sua própria moral, o seu próprio valor. Ou então, né, porque realmente ela queria muito ter essa casa aí e não mediu esforços, aí já entrou numa espécie de... Oh, meu Deus, não é nem devaneio não, perdi aqui a palavra. A pessoa perdeu totalmente o sentido, a noção, né? Da vida. Perdeu a noção. E se com 20, namorou com 20 ao mesmo tempo, ela saiu enganando, ela devia mentir muito. Envolveu vários tipos de pecado aí. Isso, há um monte de pecados aí envolvidos nessa questão. O caráter realmente aí faltou totalmente. Eu acho legal a questão da pessoa se esforçar para conseguir as coisas, né? Mas trabalhando. Ela tem o objetivo, exatamente. Mas é aquilo que a gente falou aqui, os fins não justificam o meio. A pessoa não pode negociar princípios, né? Não pode negociar o caráter de Deus na vida dela, não pode negociar a palavra e nem pode negociar o seu próprio bom caráter, né? A sua própria consciência. Imagina como devia ser quando ela deitava a cabeça no travesseiro para dormir. A consciência devia entrar em briga com ela, né? Recobrando dela esse bom caráter que faltou. Quando a gente vai observando essa história, a nossa ouvinte aqui diz o seguinte, que lá na China, a nossa ouvinte que está lá na China diz assim, é lamentável esse tipo de comportamento. Infelizmente, essa pessoa, assim como tantas outras que de alguma maneira fazem isso, acham que estão tirando proveito, acabam se expondo ao ridículo. Os chineses, na opinião dela, reprovaram 100%. Todos aqui estão bastante revoltados com o caso, diz aqui a nossa ouvinte, trazendo a sua opinião e a sua perspectiva sobre esse assunto. Afinal de contas, ela está lá, entendeu? Ouvinte, é a riqueza do rádio. A gente precisa reconhecer isso e agradecer a Deus e agradecer a você, querido ouvinte. Thalita está nos acompanhando, está nos ajudando a produzir o programa de hoje com a sua voz diretamente da China, o que pra gente nos ajuda muito a entender isso. Agora, pergunto a vocês, pessoas que estão prestes a terminar um relacionamento, namoro não tá dando certo, não aguento mais, cara, esse cara é uma mala, pelo amor de Deus, mas é por aí pro dia 10 de junho, 9 de junho, 8 de junho, a pessoa diz, esperei até agora, entendeu? Dia 12 tá aí, de repente pode rolar um presentinho, ou deixar pra terminar dia 13, não, 13 não, fica muito na cara. Vou terminar dia 15, programa para terminar 2 dias depois. É errado ou isso aí é só uma questão de planejamento estratégico? Tá com o mesmo comportamento da chinesa, só que numa proporção menor. Então, é a sementinha, entendeu? Mesmo, né? Então, se for próximo, assim, o aniversário, meu aniversário tá chegando, vou terminar, não tô aguentando, mas só vou esperar um pouquinho, dá mais uns 3. Natal! Só que tem o seguinte, tem o outro lado da moeda, porque aí, se a moça vai terminar com o rapaz, ela vai pensar, vou terminar 2 dias depois. O rapaz dá o presente pra ela e tá esperando o presente de volta. Ele não vai ter presente de volta porque ela não vai gastar dinheiro, porque vai terminar com ele. Aí ele já se toca. Se ela não me deu presente de volta, tem alguma coisa errada. Mas ele já deu o presente. Pois é, mas ele já vai se preparando emocionalmente. Ela já alcançou o objetivo dela. Ela chega lá no dia 2. Um presente pra mim? Ai, não esperava. E desculpa, não tive tempo. E se o presente for muito forte, de repente ele diz assim, amor, eu dei entrada num apartamento pra gente. Eu comprei um anel de noivado, já pensou? Ela pega o anel, termina o relacionamento e vende. Quem faz isso, faz com esse planejamento, gente. Quem faz isso, já faz com o negócio tudo pensado. Né? Assim, olha, se é o noivado, o anel, eu vou ficar com o anel, porque devolver o anel não fica bem. É como se fosse, né, rejeitando todo o relacionamento. Tô dando ideia não, né? Tô dando ideia não, né? Não. Tá longe, que dia é hoje? Nós estamos 2 de novembro, tá lá, o Natal, o Natal tá perto. O Natal veio. Tem gente repensando, eu tava depois, conversando com uma psicóloga essa semana e a gente tava falando sobre o seguinte, a maioria das pessoas, elas são ingênuas ou elas são malignas, né? Porque a gente vê que existem pessoas que às vezes fazem as coisas sem pensar, porque é induzido,
né, por uma motivação errada, alguma coisa assim, mas tem pessoas que são malignas mesmo, elas planejam, elas articulam, elas se preparam. Mentes que maquinam É mal. uma mente, exatamente, são coisas complicadas. Né? Muito bem, são 11h58 aqui no Rio de Janeiro, essa é a 93 FM, minha gente. Olha aqui uma informação importante, uma de nossas ouvintes está acompanhando a gente agora, tô só pedindo o nomezinho dela aqui para eu poder ler. Lorena, Lorena, bom dia, tá? Ela tá acompanhando e disse que JR, estive ouvindo aqui o debate, chamou a minha atenção o comentário a respeito das ocupações das escolas. Enquanto aluna do Colégio Pedro II, não pude deixar de vir aqui me posicionar. Os alunos do colégio dispuseram uma nota em que fica claro o desejo de que o Enem fosse realizado em nosso campus. Uma eficiente proposta que já havia sido aceita pelo TRE nas eleições foi apresentada, mas infelizmente o MEC permanece indialogável. Os ocupantes não são baderneiros, não são invasores. Aquele espaço é para os alunos e as atividades de debate, palestras, oficinas, saraus, aulões para o Enem, inclusive, está aberto para toda a comunidade. Nossas pautas são contra a PEC 241, a reforma do ensino médio e a lei da mordaça. É interessante para o governo a nossa ignorância, mas há quem resista a isso. É interessante ressaltar quem realmente está contra o estudante e a qualidade do ensino público e quem está lutando por ele. Enquanto homens e mulheres de Deus, tenho a certeza de que não reproduzirão discursos injustos a respeito desses estudantes. Fiquem na paz. Ela disponibiliza a nota aqui e eu estou perguntamos aqui, perguntou o nomezinho dela. Lorena, podemos falar diretamente com ela. Tá, então deixa eu dizer algumas coisas. Em primeiro lugar, o colégio estadual, ele é público porque ele é um bem público. Se ele é um bem público, ele é meu, ele é seu, ele é de toda a comunidade do Rio de Janeiro que paga seu imposto, com seus impostos sustentam o colégio. Portanto, o colégio não é apenas dos estudantes, ele é meu também. E a minha opinião é que não deve haver invasão ou ocupação do colégio, já que ele é meu também. Segundo lugar, Lorena, a PEC que vocês estão lutando tanto contra, é uma PEC que favorece o Brasil a médio e longo prazo. E a médio e longo prazo vai trazer mais benefícios do que nós temos visto até hoje. O que está acontecendo é que há um determinado setor ideológico que induz os estudantes ou induz uma pequena camada da sociedade brasileira, como nós vimos nas últimas eleições, a se posicionarem contra a PEC. Portanto, a questão não é ser contra a PEC, a questão é ser favorável ao Brasil. E se você ouvisse ao outro lado da história, a outra ideologia, você perceberia que o que está havendo não é uma invasão, o que está havendo não é uma ocupação, o que está havendo é um grupo da sociedade contra a ideologia governante atual que quer causar desordem nessa questão toda. Outros debatedores querem se posicionar? Eu acho que ocupar não é a melhor forma. Eu acho que é chamar para o diálogo mesmo, conversar sempre é a melhor forma. Porque nesse aspecto, há um monte, 190 mil estudantes que não vão poder fazer prova na data em que eles se prepararam, fizeram de repente um curso e tal, vão fazer em dezembro. Dezembro já vão estar perdendo totalmente. Vai ser bem complicado. O que eu entendi do posicionamento dela, Lorena, se eu estiver errado, você pode ficar à vontade. Mas o que eu entendi é ela está dizendo que o MEC está utilizando o Enem para pressionar a sociedade, para se posicionar contra os alunos. É isso que eu entendi. Porque se ela diz que está indialogável, o MEC está indialogável, que o TRE aprovou e o MEC não. Se eu entendi bem, é isso. Ela está dizendo que o MEC está utilizando este evento, Enem, para levantar a sociedade contra o posicionamento dos estudantes. Me parece que é essa a conclusão dela. Lemos aqui a sua opinião sobre esse assunto, que para a gente é muito importante. É sempre muito especial esse diálogo e ouvirmos isso. E nós não estamos contra a reivindicação, o direito de reivindicar, nada disso. Nós estamos nos posicionando a respeito do que achamos melhor ou não achamos melhor para a sociedade. Né? Certo. Tá aí e absolutamente livre.
Cada debatedor é livre para ter a sua opinião sobre esse assunto. Ela ressalta ao final que o movimento é apartidário. Obrigado, querida Lorena, e a todos os nossos maravilhosos ouvintes acompanhando aqui o nosso debate 93 de hoje. Vamos aqui à nossa pesquisa 93. E aí, Marcela? JR, perguntamos aos nossos ouvintes se, na opinião deles, reconhecer as nossas próprias qualidades seria uma arrogância. 92% deles disseram que não é não. Mas rapidinho aqui, JR, vamos para a palavra-chave bolsão 100%, porque nesse mês quem participar da palavra-chave vai ganhar aí, vai concorrer a uma bolsa integral de estudos para 2017 do Colégio Força Máxima, além do material didático, do uniforme. Bom, você sabe como é que você participa, né? Então fica atento aí aos versículos da palavra-chave ao longo da nossa programação. E o primeiro versículo do dia de hoje está em Eclesiastes, capítulo 1, versículo de número 1. A palavra-chave está aí, Eclesiastes 1:1. Obrigado, pastor Marcelo Gleiser. Manda um abraço pra sua prima, pastor Marcelo Gleiser. Tá ouvindo a gente aqui, sua prima. Minha prima? Tá certo. Não, vou mandar um abraço pra minha cunhada, Luciana. Não, manda pra prima também aqui, ó. Ela tá dizendo que é sua prima aqui. Qual é o seu nome, meu prima? Fala aqui. Carmen. Essa aqui, ó. Fale. Não sei. Peraí. Eu tenho várias primas. Essa prima. É a Carmen, já teve aqui no debate, Carmen, um beijão pra você. Mandar um abraço pra ela aí. Você é alegria em pessoa, amo muito você. Um abraço pra minha cunhada também, Luciana, pra minha esposa, minha família toda. Quero dizer que tem como o pessoal diz, tem um churras lá em casa me esperando agora. Então churras. Churras. Os dois são bons. Os dois são ótimos, Jota. Então, um abraço pra você, Jota. Obrigado, um abraço querido. pra sua família, pra todo mundo. Forte abraço. Pastora Daniele, obrigado, um abraço. Muito obrigada, JR. Um abraço também pra você. Um abraço a todos os ouvintes aí que ficaram ligados. Para o pessoal da minha igreja, Batista Vale de Bênção. Para o meu maridão, pastor Pablo Queiroz. Para minha família, enfim, para todo o povo de Deus eu quero deixar esse abraço e a minha gratidão ao Senhor por esta manhã aqui no Debate 93. Maravilha, pastor Pedro Rodrigues, valeu, um abraço, querido. Valeu, um abraço, JR, abraço a toda essa equipe, aos nossos amados ouvintes, a minha esposa Elisete, Giovana, minha filha, minha igreja, nossa igreja videira, ali em Santíssimo, Jardim Terra Firme. Deus abençoe. Abraço aos nossos pastores ali do Oeste Carioca. Deus abençoe vocês. Maravilha, de Terra Firme, vamos para a Terra Fértil. O Bispo Ricardo, obrigado, querido. Nada, querido. Olha, eu descobri o nome da chinesa aí. Tô só pedindo. Olha aí. É bom nome, hein? Mandar um abraço aí para todo o pessoal da Terra Fértil, minha esposa, minha filha que estão aqui comigo no estúdio. Daqui a gente já vai também para um churrasco. Olha aí. E Ana Vitória e a Bispa Ana Paula. Acesse lá o nosso Facebook, lá, a Comunidade Cristã Terra Fértil, para você conhecer a nossa agenda, a nossa igreja. Mandar um abraço para toda a nossa igreja e todos os ouvintes da 93. É uma coisa que o rádio ajuda a gente. O rádio tem ritmo, né? E quando a pessoa ouve alguma coisa que não agrada, ela muda o ritmo dela. O bispo deu uma mudada de ritmo. Aí quando eu falei Ana Vitória, a galera vai chegar lá, Ana Vitória, te ouvi na rádio, você falou muito bem e tal. Bom, enfim, que Deus abençoe, né? Marcelo? Rapaz, vai chegar lá e vai falar, ó, sou muito bom em química também. Rolou uma química! Tá amarrado. É como uma senhora. Enfim, eu não vou nem sei se eu digo essa história, mas disse que uma senhorinha, né? E aí a outra senhorinha disse, mas você vai casar com esse velho? As duas já idosas, né? Ela falou assim, mas rolou uma química entre vocês? Eu disse, minha filha, na nossa idade não rola química, rola matemática. A minha pensão com a pensão dele. Mas aí vai lembrar da chinesa, não pode ouvir, não pode. Meu Deus do céu, vamos orar, minha gente. Cid tá chegando aí, vamos orar juntos. Pastor Marcelo vai orar conosco, vamos apresentar esses temas todos diante de Deus em oração e orando especialmente hoje, lembrando da cura dos enfermos e consola os corações enlutados. É uma data onde aqueles que estão tristes vão relembrando com saudade a ausência de pessoas tão especiais nas suas vidas. E nós vamos pedir ao Senhor que traga consolo. A gente lembra que só o Espírito Santo é quem pode consolar. Ele é quem tem o poder de consolar. É exatamente na presença dele que nós estamos em nome de Jesus.
Senhor, nosso Deus e Pai, louvado seja o teu nome, Pai. Te agradeço por mais esse dia, te peço perdão dos nossos pecados em nome do teu Filho Jesus, Pai. Quero te pedir por aqueles que estão chorando nesse dia, com saudade imensa no coração, com uma dor imensa, uma tristeza imensa, especialmente para aqueles que não conseguem se libertar da dor, da tristeza, da perda, que não conseguem seguir em frente, ir caminhando. Senhor, só a tua graça, só o teu poder, teu Espírito Santo, Senhor, para nos dar força para seguirmos em frente, irmos adiante, vivermos uma vida plena para a tua glória, Pai. Então eu te peço para essas pessoas, toca no coração dessas pessoas, enche a vida dessas pessoas com a tua graça, abençoa, dá deles a esperança de um novo tempo, Pai, um novo tempo em nome do teu Filho Jesus, Senhor. Abençoa o nosso restante do nosso dia, dê um dia abençoado a todos nós, abençoa a JR, toda a sua família, abençoa essa rádio, a vida da Marcela, derrama a tua graça, a tua glória, a tua presença cada vez com mais intensidade e mais força, em nome do teu Filho Jesus, amém. Que Deus te abençoe.